Oi pessoal, eu sou o Rodrigo. Salve, eu sou o Celso, tudo bem? E a gente está aqui hoje no Nós do Trânsito para ver um nó pilantra. Pilantragem, malvadeza, né? Sacanagem. Isso aí, que é você Indecência. sofreu uma multa porque você está falando no celular enquanto está dirigindo e a sua pobre avó, que não dirige, levar os pontos da carteira. E parar no curso de reciclagem. É verdade. Não, daí você fala várias vezes no celular e ela vai parar no curso de reciclagem. Bom, vamos lá. Claro que para ir parar no curso de reciclagem tem que ter perdido a CNH por atingir 20 pontos ou por ter cometido algumas daquelas infrações que dá perda direta, né? A gente fala com mais detalhes aí numa outra ocasião. Mas por que essa da avó? É um dos casos aí que a gente conhece, nós trouxemos isso que eu acho que é um bom símbolo, né? Conheço vários. O neto tem a CNH e dirige o carro da avó, que também tem CNH, mas não dirige mais. E aí o neto comete várias infrações e na hora que vem a multa, sempre vem a possibilidade de indicar quem é o condutor. Por que isso? Porque o Detran, ele tem a placa do carro, que é o que aparece lá no auto da infração. Ora, essa placa é do chassi Y, do Renavan X, então o proprietário é a avó fulana de tal, a vovozinha. Não, pode ser minha mesmo, eu falo, não, era minha avó que estava dirigindo. Não, mas aí assim, ó, funciona assim. Quando a multa vai para o documento, para o dono do carro. Ah, tá. Então, nesse exemplo, a vovó é a dona do carro. carro. Então a multa vai para a vovó dizendo assim, a senhora, o seu carro, né, cometeu uma infração no momento tal, tem foto ou não, enfim, ou foi o agente, e então indique, por favor, se foi você mesmo ou se foi outro condutor. Né? Então, nesse caso, é a avó mesmo. Esse seria um caso, ok, foi ela. Ela estava dirigindo. Não, mas não foi ela. O neto é que estava dirigindo o carro. E aí o neto disse assim, Ivo, eu já tenho alguns pontos. Não pode ficar no teu prontuário mesmo? Você não dirige? Você não dirige, para você não tem problema. E a avó, com pena do netinho, tá? Vó, né? Pode ser. Vó, é isso aí. Daí o netinho adora essa história, né? E pronto. Claro que isso independente de quem que está pagando, né? Aí tem vó que paga, tem vó que faz o neto pagar. Mas a pontuação está indo para a avó, daqui a um pouco chega a 20 pontos dentro de 12 meses, que é o critério para ir para reciclagem. E quem vai para o banco lá da escola para reciclagem? A vovó. E não o verdadeiro infrator. Bom, vamos traçar um divisor de águas aqui. Nós temos aqui um problema moral. Problema ético-moral. Ético-moral, como é que é isso? Então, tem Já vários se confundiram esses conceitos? Tem vários autores atualmente que dizem que como o vocabulário mesclou, porque teoricamente, antigamente... São coisas distintas. Ética é o comportamento. E a moral são as coisas que regem o comportamento. Certo. Mas hoje em dia, como as pessoas falam ética e moral e os vocábulos se confundem, então vai que moral é tanto o ato quanto os valores. E a ética também, tanto os atos quanto os valores. Então os dois são sinônimos. Então, você pode ouvir isso, uma questão de ética, uma questão moral, porque nós queríamos invocar aqui uma questão legal. Porque se fui eu que cometi a infração, o Detran não tem como saber, porque nesse exemplo é um tipo de multa que não houve abordagem. Quando é uma blitz e tem abordagem, aí não tem o que fazer. Aí, né, ou eu não estou habilitado, e daí tem todo um processo em função disso, ou eu estou habilitado e daí o agente de trânsito vai ver que o condutor era o neto e não a avó, que é a dona do carro. Aí não tem problema, né? Mas veja a fragilidade desse sistema de punição que nós temos que leva os condutores infratores ao curso de reciclagem. Porque quando você olha uma turma de um curso de reciclagem, nem todos que estão lá são quem realmente deveriam estar lá. Mas isso faz parte da cultura. Claro. Né? Claro. Essa cultura brasileira, latino-americana. Claro. É o jeitinho. Né? Dá um jeito. E normalmente é um amigo, um colega, um parente. E não que não tem em outros países também. Porque às vezes tem esse complexo de vira-lata que acho que só o brasileiro faz isso. Não. Que tem. Na América Latina é igual. Talvez naqueles países mais top lá da Europa, não. Mas Estados Unidos é igual, na França é igual, Alemanha é igual. Então, tem algumas diferenças. Esses países têm esses outros países, vamos pegar aqueles em que isso é difícil de acontecer. A diferença não é porque as pessoas são muito diferentes. Tem os fatores culturais, lógico, tem educação, lógico, mas tem o peso da lei.
Sim. Tem a eficiência da fiscalização, tem o comprometimento do processo até a parte jurídica, porque aqui às vezes acontece, é condenado e tal, e aí fica por nada. Isso, aí um recurso, outro, e aquela penalização nunca vem. Bom, por que nós estamos falando disso? Vem muitas perguntas, né, de como que é, afinal de contas, a reciclagem, né? Eu posso mandar minha tia... Teve uma pessoa que... Escuta, eu não posso dizer que foi a minha tia que estava conduzindo. O poder pode, mas não pense bem, né? Você não deveria. Foi você ou foi a tua tia? Né? Como que é isso? Onde que está o problema disso? Onde que está o problema que foi pensado... Vamos lá, vamos assumir que fazer o curso de reciclagem ajude a mudar o comportamento. Vamos assumir que há uma eficiência nesse processo. A eficiência cai a zero se não for a pessoa que realmente deveria estar lá. Claro, há de se pensar também se o curso de reciclagem é uma penalização, uma punição, você agora vai ficar de castigo, ou se ele realmente vai ajudar alguém, né? Então, se realmente... Vamos agora a outra hipótese. Não, isso é uma perda de tempo, não adianta, a pessoa só passa raiva, perde tempo e vai voltar a infringir a lei. Então, peraí, se não tem eficiência, isso tudo tem um gasto danado. Pois é. Né? E no caso, por exemplo, daquelas pessoas que precisam dirigir para poder cumprir chegar no trabalho, enfim, levar filho na escola e tudo mais que as pessoas têm que fazer, especialmente aqueles que dirigem profissionalmente, né? O cara é motorista de ônibus. Cara, se ele perder, se ele tiver uma suspensão, e até novembro era de um mês para frente, podia ser um mês, né? Pouco mais do que um mês, aí depende das complicações. De lá para cá é no mínimo 6 meses parado. Então isso afeta diretamente a capacidade de trabalho. Então é uma coisa muito importante. E aí eu queria invocar uma coisa que nós falamos num dos outros programas aí, que foi o EAD na educação de trânsito. Uma coisa que acontece no Brasil em vários estados é o curso de reciclagem em EAD. Quem é a favor diz o seguinte, pelo menos daí não tem fila, não tem que ficar demorando muito e é possível pôr o melhor instrutor para dar aquele curso, porque grava uma vez, né, e você acessa de qualquer lugar do Brasil. Depois faz a prova. E depois faz uma prova e tal. Bom, quem é contra diz que, mas que confiabilidade que eu tenho, que daí o infrator, de novo, os meus exemplos, os meus personagens, o netinho foi o infrator, daí ele põe a avó a fazer o curso de reciclagem, porque há alguma... suponha, né, nesse exemplo, há alguma fragilidade também no EAD. Só que daí, nesse caso, é mais fácil o neto fazer, porque a avó não vai fazer isso. É verdade. Daí esses dois personagens não é um bom exemplo, mas digamos que sejam duas pessoas com idade mais próxima, com nível cultural, marido e mulher. Pode acontecer? Pode. E por isso nós não devemos ter EAD. Não deveria ser por isso, porque no presencial... Tá aí, tem esse mesmo tipo de problema, às vezes mais grave. Né? E o EAD, se bobear, ajuda mais do que... Porque o cara não está se sentindo tão... Ele não está tão puto. Porque você vai lá e daí você enfrenta a fila, tem que pegar o ônibus, não sei o quê. No EAD, pelo menos está em casa. Ele vai se incomodar, quer dizer, aquele peso do castigo vai funcionar vai ter igual, não vai ser tão severo. E aí tem gente tem muitos Detrans que interpretam assim, e aqui está todo o nosso respeito quem interpreta assim, mas é para ser assim mesmo, é para ter o castigo da pessoa perder tempo, de ter que ir lá. Didaticamente eu diria que o presencial tem aquela vantagem do relacionamento, né, da interação social, um bom instrutor tira muito proveito disso, do fato de ter o grupo, né, de criar aqueles vínculos, mas eu acho que é um caminho meio sem volta. Mas só existem duas maneiras de você educar uma pessoa, pela punição e pela educação. Eu sou um educador. Eu acho o Brasil uma desgraça porque a gente tem mais prisão do que escola. Se a gente tivesse escola de base para as criancinhas mesmo, daqui a 40 anos mais ou menos, escolas boas, desde a base, daqui a 40 anos a gente vai ter um povo mais educado. Daqui a 80 mais, e daqui a 160. E daí teremos muito mais escolas do que presídios. Darcy Ribeiro falou isso na década de 60, e 70. Nunca... Aliás, a ministra Carmen Lúcia também falou a mesma coisa. Umas semanas atrás mesmo lembrou disso, é óbvio, né? Que o Brasil gasta mais com alguém que está preso do que com um estudante. Alguma coisa está errada mesmo, né? Então, se a pessoa cometeu vários erros, vamos supor, vamos colocar que sejam erros, deliberados ou não, cometeu vários erros. Se você quer punir ela, você não vai arrumar a próxima geração. Se você educar ela, você arruma a próxima geração. É bem isso.
E aí essa loucura em que muitos países se enfiam, né, por não cuidar bem da educação, resulta nessas situações difíceis de reverter depois, né? Quer dizer, você perdeu a oportunidade de educar desde criança, Claro. na idade certa, né, que tecnicamente se tem como certa, depois vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas o mesmo Darcy Ribeiro já falou que no Brasil a educação não é... A educação ruim no Brasil não é um erro. Ela é um projeto. Existe um projeto... Intencional. Um projeto governamental de deixar a educação ruim. Por isso, sabe, o povo que não é educado não briga. Ou se briga, briga deslocadamente, massa de manobra e tal. Que é isso que a gente tem falado, eu tenho escrito muito isso no portal, né, sobre a questão do que eu chamo de presença cidadã, que é aquela pessoa que está ligada no que está acontecendo, se sente responsável, ela está agindo, ou pelo menos ela não está jogando energia fora. E tem o ausente cidadão, que esse cara ele só sabe reclamar, e aí ele está contribuindo para as coisas continuarem como estão, ou piorar, porque a educação é fundamental. Então, né, vamos encerrar aqui e deixar o pessoal comentar. Comenta aí embaixo. Porque essa questão aqui... Avisa pros amigos. Relembrando, né, tem uma questão ético-moral, enfim, isso, de deixar uma outra pessoa receber a penalização por você. Caramba, nós temos muito que evoluir, hein? Temos problemas. Nó do trânsito. E é isso aí. Tchau.